quando você tem ainda 1.500, 1.600 mortos por dia, significa que nós estamos ainda surfando uma onda. Eu acho que foi a vacina que segurou essa calamidade agora nesse inverno. A gente estava esperando que poderia ser um julho muito mais intenso de casos do que está sendo. Eu acredito sim que nós vamos ter uma aceleração no processo de vacinação agora nesse segundo semestre. O estado de Minas perguntou para infectologistas do Comitê de Enfrentamento à Covid-19 em Belo Horizonte sobre o momento atual da pandemia e o que podemos esperar para os próximos meses. Primeira pergunta: qual momento da pandemia estamos enfrentando agora? Nós estamos no momento de controle com uma queda importante do número de casos, internações e óbitos. Pode ser, inclusive, resultado do avanço das vacinas. Nesse momento, nós estamos saindo gradativamente da segunda onda, que nunca acabou, né? Quando você tem ainda 1.500, 1.600 mortos por dia, significa que nós estamos ainda surfando uma onda, mas ao invés de pegarmos uma nova aceleração dessa onda, nós estamos gradativamente desacelerando, isso no momento nacional. E falando especificamente de Belo Horizonte, nós podemos enxergar os mesmos movimentos, com o número de casos por 100 mil habitantes em cada 14 dias caindo gradativamente. A gente está ainda enfrentando um momento, acho, grave da pandemia, né? Nós estamos aí com a média móvel de mortes está caindo, a média nova de casos está caindo, mas estamos patamar muito alto. Nós estamos em torno de 54 mil casos novos por dia, em torno de 1.600 mortes por dia, que é muito. O problema é que nós banalizamos esse cenário atual, né? Se a gente, eu tenho dito que é o seguinte: você pega uma curva de ondas da Europa, de um país europeu, da Inglaterra, por exemplo, lá você tem uma onda bem definida, ela sobe, desce, vai lá no vale, fica baixo, depois sobe outra vez, desce. O que vem acontecendo no Brasil? Desde a primeira onda, ele sobe, desce um pouquinho, flexibiliza, fica estável num patamar alto, depois sobe novamente, né? E foi a crise maior, foi aquela de março e abril, subiu muito, caiu. Então, a gente está muito próximo do nível que foi a primeira onda. Então, eu não gosto de falar de onda, nós estamos numa inundação. Se em março, abril, a gente estava com a água para cima do nariz, tendo que ficar na ponta dos pés, né? Hoje nós estamos com a água no peito, né? Há uma tendência de queda, que é um bom sinal, né? Mas nós estamos com uma situação ainda muito desconfortável. Nós estamos com a taxa de incidência de casos, pelo menos aqui em Belo Horizonte, em torno de 290 casos, que é muito. Então, a gente está num nível ainda muito intenso de transmissão do vírus. O momento que nós nos encontramos hoje na epidemia é um momento ainda de grande indefinição, muitas incertezas. Nós temos, sim, uma melhora progressiva dos números, certamente resultante do processo de vacinação, e que avança de forma lenta, mas avança. Portanto, nós temos motivos para comemorar essa redução do número de casos e de óbitos, mas as variantes circulantes, como, por exemplo, a variante Delta, ainda nos deixa muito preocupados com a possibilidade de termos, sim, uma nova onda, uma vez que essa variante é de 5 a 8 vezes mais transmissível do que a variante original que começou essa epidemia. Portanto, é um momento ainda muito preocupante que todos devem tomar um extremo cuidado. A vacinação em Belo Horizonte já apresenta resultados visíveis? Nós temos hoje uma queda progressiva da transmissão. Então, a transmissão ela cai de 400, de 300, já está se aproximando de 200 novos casos por 100 mil habitantes. O RT abaixo de 1 já há bastante tempo. Isso mostra um contágio menor, refletindo no número menor de internações e de óbitos. E nós entendemos que boa parte, se não a maior parte desse processo, seja hoje por causa do avanço da vacinação. Principalmente da primeira dose, onde boa parte da população de Belo Horizonte já tomou a primeira dose, mas também naquele grupo menor
e que é o ideal, que se vacinou com a segunda dose. Mas, óbvio, são apenas inferências, o distanciamento, o uso de máscara, a adesão das medidas de não aglomeração de boa parte da população estão sendo fundamentais. É difícil quantificar o quanto o distanciamento e os protocolos preventivos e, por outro lado, quanto a vacina, cada um está contribuindo para essa queda. Mas o certo é que, certamente, a vacina já tem algum papel nesse momento. Você pega os dados epidemiológicos do boletim, você vê a taxa de mortalidade, ela cai, né? Ela cai impressionante, cai na faixa etária acima de 60 anos de idade e, infelizmente, começa a subir proporcionalmente nas pessoas mais jovens. É sinal da vacina. Você pega todos os indicadores, tanto na saúde suplementar quanto no SUS, que os pacientes idosos, eles desapareceram, né? Quer dizer, diminuíram muito a internação desses pacientes acima de 60 anos nas UTIs. Isso é um bom sinal, mostrando que todas as vacinas, seja ela qual for, ela tem uma efetividade em prevenir formas graves. Saiu um trabalho da Turquia e um trabalho no Chile, que foram usados a Coronavac, né, mostrando a efetividade da Coronavac na redução de casos graves e mortalidade. Então, como o Belo Horizonte, o Brasil começou a vacinar primeiramente com a Coronavac, né, a população mais idosa, e os trabalhadores da área de saúde, a gente vê isso acontecendo. Claro, né, que isso, às vezes, um ou outro caso vai acontecer, infelizmente, nenhuma vacina é 100% eficaz, mas já tem um impacto, acho que foi a vacina que segurou essa calamidade agora nesse inverno. A gente estava esperando que poderia ser um julho muito mais intenso de casos do que está sendo, né? Se não fosse a cepa nova, a cepa delta, a gente estaria numa situação já não é quase controlada, mas uma situação menos desconfortável agora. Então, a vacina, sim, ela já está mostrando seus efeitos positivos na redução da morbidade e mortalidade dela. A vacinação em Belo Horizonte, ela já tem, sim, resultados importantes. Nós observamos uma redução do número de internações e do número de óbitos. Isso foi estatisticamente significativo. A incidência de novos casos encontra-se abaixo de 1, ou seja, o R0 abaixo de 1, e uma tendência de redução também na incidência de casos. Portanto, nós temos um nível de normalidade hoje, uma taxa de normalidade acima de 70%, o que tem permitido a flexibilização progressiva, tanto de aulas presenciais, quanto também de algumas atividades culturais e de lazer. Então, progressivamente, nós estamos tendo a oportunidade de chegar bem próximo daquilo que nós chamávamos de nossa vida normal. É cedo ou já podemos programar um Natal em família com segurança? É cedo. É cedo porque nós ainda não sabemos qual será o impacto das variantes. A vacina com certeza está acelerando e grande parte da população-alvo estará vacinada no fim do ano. A grande dúvida é saber qual será o impacto de algumas variantes, nesse momento, principalmente a variante Delta, e os seus efeitos sobre a população. Se a vacina for efetiva contra essa variante, certamente teremos um Natal seguro, feliz. Se essa vacina for apenas parcialmente efetiva, ou seja, se houver escape dessa cepa à vacinação, a imunidade conferida pela imunização, aí nós poderemos ter grandes problemas. Essa cepa certamente se distribuirá gradativamente por todo o país. Isso é uma questão de tempo. A grande dúvida é o quanto ela será pega pela nossa imunidade ou o quanto ela conseguirá escapar ao desenvolvimento da nossa imunidade. Eu acho que o final de ano vai ser, eu gosto de falar a palavra, vai ser menos triste, né? Porque muitas pessoas perderam entes queridos, né? Então vai ser menos triste que foi o Natal do ano passado. Então eu acredito que no Natal de 2021 a gente possa reunir um grupo maior de pessoas, com certeza a grande maioria desse grupo vai estar vacinado, né? Pelo menos a população, aqueles acima de 18 anos de idade. Então a gente pode, né, fazer um Natal comemorar esse momento, né, fazer uma homenagem aos mortos, né, dos mortos, hoje mais de 530 mil mortos, vítimas da Covid. Eu acredito que esse Natal a gente possa ter menos essa preocupação, mas, claro, nós vamos manter sempre aquele cuidado, não vai dar para fazer talvez uma grande festa,
né, um ambiente fechado, uma família, um núcleo familiar de 20 pessoas, um ambiente aberto, né, claro, todo mundo, a maioria das pessoas ali vacinadas, eu acredito que sim, a gente vai poder comemorar. Bom, eu acredito sim que nós vamos ter uma aceleração do processo de vacinação agora nesse segundo semestre, com um maior número de doses da vacina chegando para o município de Belo Horizonte. Portanto, eu acredito que nós vamos ter a oportunidade de voltar a ter um Natal mais tranquilo com a família, principalmente com todos vacinados. Entretanto, os cuidados ainda vão ter que permanecer por um bom tempo. Higienização de mãos, manter distanciamento social, uso de máscaras, preferir qualquer atividade que seja comemorativa em ambiente aberto, né, e com os princípios de distanciamento social. Pode ser mais tranquilo, mas não com menos cuidado.